Deus, ressuscita o que está morto. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma manhã de transformação, que haja um antes e um depois, e que o teu Espírito Santo flua, fale e receba toda honra, toda glória para sempre. Amém, amém. Afie o seu machado antes de cortar a árvore. Bom, hoje eu vou falar sobre perdas. E falar sobre perdas é falar uma coisa que nem todo mundo gosta. É muito ruim perder, verdade ou não? E se você é uma pessoa acostumada a perder algumas coisas, você está o tempo todo tenso, pensando qual vai ser a próxima vez que eu vou perder. Eu sou essa pessoa, eu costumo perder objetos, celulares, iPads, bolsas. Mas graças a Deus, tudo retorna, porque eu sou dizimista e ofertante, fiel na casa do Senhor. Então, devorador não tem vez na minha vida. Tem uma sorveteria aqui bem próximo, que eu gosto muito de tomar sorvete lá, é o Mendes. E toda semana nós estamos lá. E eu já perdi minha bolsa lá 2 vezes. E todas as vezes que eu volto para recuperar minha bolsa, o dono fez: sua bolsa está aqui, eu guardei, eu não gastei o seu dinheiro. Eu falo, que bom que ele até já conhece qual é a minha bolsa. Ele guarda e eu volto e pego. Mas a verdade é que ninguém gosta de perder. E a palavra de hoje que eu vou compartilhar é sobre alguém que perdeu algo. Talvez você está aqui e você perdeu algo no meio do caminho. E você quer recuperar. Você não quer se acostumar como alguém que perdeu e não encontra. Hoje é o dia que Deus marcou comigo e com você para recuperar. Hoje é o dia de você orar e dizer: Senhor, eu quero de volta. Senhor, eu quero achar novamente aquilo que eu perdi. Senhor, eu não aceito deixar perdido. Eu quero encontrar novamente. E eu não sei se aquilo que você perdeu foi algo por fora, mas o que eu quero falar é o que foi perdido dentro. Porque aquilo que a gente perde dentro é muito pior do que aquilo que a gente perde fora. É muito difícil estar ativo por fora, mas vazio por dentro. E às vezes a gente se sente como alguém que está morto por dentro. Sabe, você está vivendo sua vida, trabalhando, conversando, cantando, louvando, orando, liderando, vindo à igreja. Mas você sente que você está desligado por dentro. Sabe, como se sua lâmpada por dentro estivesse apagada. E por fora até parece que está aceso, mas dentro você se sente cansado. Parece que você perdeu o brilho do primeiro amor, perdeu o fogo do Espírito, perdeu a presença, perdeu a paixão, perdeu a fome. E se talvez você esteja se sentindo assim, tentando manter tudo de pé, mas com aquela sensação que lá dentro você não está conseguindo porque tem algo que foi perdido, essa palavra é para mim e para você. Porque isso não é algo novo, as escrituras já mostram isso há muito tempo. A Bíblia fala em Juízes de Sansão, que há um momento na vida dele e que ele não havia percebido que o Espírito do Senhor já havia se apartado dele. Isso é muito grave. Isso mostra que alguém pode continuar se movendo e ter perdido a presença. Não perceber que aquilo que estava dentro agora já não está mais. A Bíblia fala de Pedro, que era discípulo de Jesus e que ele estava sendo cotado como discípulo de Jesus. Mas dentro do seu coração, antes do galo cantar, ele já havia negado o Senhor. A Bíblia fala de Marta, uma mulher tão zelosa em servir o Senhor, em fazer o melhor, em trabalhar, em dar tudo o que ela tinha. Mas quando seu irmão morre e Jesus chega, ela diz: ah, Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta estava ali dizendo assim: Jesus, eu já fui uma mulher cheia de fé, mas agora eu sou só uma mulher cheia de lógica. Agora eu perdi minha fé, não sei mais o que pode acontecer. Ela não conseguia perceber que Jesus estava bem ali na frente e que ele podia ressuscitar. A verdade esmagadora é que ninguém perde a fé, ninguém perde a esperança, ninguém perde o primeiro amor,
de uma vez. É gradativo. A gente passa um dia sem fé, a gente passa outro dia sem fé, e aí a gente está um dia sem esperança, e no outro dia a gente está um dia sem forças, e quando a gente vê, a gente está servindo a um Deus que a gente não se relaciona. E existe um problema muito grande em servir um Deus que você não se relaciona. Porque servir um Deus que você não se relaciona vai se tornar para você um peso. Sua rotina cristã vai ser um peso. Ler a Bíblia vai ser um peso. Vir à igreja vai ser um peso. Participar de uma célula é uma obrigação. Liderar uma célula, não, é muito trabalho. Por quê? Porque você está servindo a Deus, mas você está servindo a um Deus que você não se relaciona. Então tudo na sua vida se transforma em um peso. É por isso que você precisa recuperar o que se perdeu aqui dentro. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, eu amo que a boa notícia é que não importa se você perdeu, o que importa é que Deus está aqui para te encontrar no lugar exato onde você perdeu. Ele está aqui para fazer um encontro no lugar exato onde você perdeu aquilo que você não deveria ter perdido e te dizer: tem retorno, tem como você trazer novamente. Assim como Jesus fez com Pedro lá em João 21. Assim como o Senhor fez com Adão quando ele disse assim: Adão, onde tu estás? Quando Jesus nos pergunta onde nós estamos ou aonde a gente se perdeu, na verdade Jesus não está buscando de mim, de você uma informação. Ele está buscando reconexão. Ele está buscando retorno. Ele está buscando onde foi que você se perdeu. Eu não quero saber agora o que você está fazendo. Eu não quero saber agora onde você está. Eu quero te trazer de volta. Eu quero te trazer para perto. Hoje nós vamos aprender uma história bíblica, quase que esquecida na Bíblia, pequena, curta, simples, mas carregada de glória. É a história em 2 Reis, no capítulo 6. A história em que um discípulo perde um machado. Fala comigo, machado. Um discípulo perdeu o seu machado. Não, ele não perdeu por negligência. Não, ele não perdeu por rebeldia. Ele estava fazendo o que era certo. E a gente vai ver isso no texto. Mas mesmo assim ele perdeu algo essencial no meio do caminho. Se você tem sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo. Nós vamos mergulhar no texto bíblico. E como eu costumo dizer, nós vamos mergulhar em um sermão expositivo, texto a texto, versículo a versículo. Nós vamos aprender verdades bíblicas que transformam a nossa vida. Nós vamos conseguir ganhar conhecimento, mas mais do que isso, a gente vai ter aplicabilidade prática para a semana. Então você vai sair daqui e essa palavra vai guiar a sua vida amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e durante toda essa semana, amém? 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com seus servos. Então Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram a Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Como eu disse, esse é um texto curto, mas cheio de verdades. E à medida que eu lia e meditava nesse texto, o Senhor me mostrou aqui 3 fases que esses homens passaram nesse texto. 3 fases que eu e você também passamos na nossa vida espiritual.
na nossa vida como um todo. E a primeira fase é a fase da expansão. Bom, todo cristão ativo, né, em uma igreja local passa por essa fase que eu chamo de expansão. De fato, eu não deveria nem falar cristão ativo, né? Porque é algo que não deveria nem existir. Todo cristão deveria ser ativo, mas essa é uma pauta para um outro momento e uma outra pregação. Mas todo cristão ativo, ele passa por esse momento de expansão, que é aquele momento de crescimento, que é aquele momento de busca, que é aquele momento de intensidade. Ele quer avançar, ele quer galgar novos lugares, ele quer avançar, ele quer crescer, então ele busca mais, ele começa a crescer. E foi isso que aconteceu aqui no texto. Os discípulos de Eliseu chegaram para ele e disseram assim: olha, o lugar que nós habitamos contigo está estreito, está pequeno demais. A gente precisa ir até o Jordão, pegar madeira e aumentar esse espaço. Eu gosto de gente assim, que não mostra só o problema, mostra o problema e mostra a solução. Porque dentro da igreja está cheio de gente para mostrar o problema, verdade ou não? Está pequeno, está ruim, está apertado, as pessoas estão complicadas. Mas não é esse tipo de gente que Deus está querendo levantar nos últimos dias. Deus está querendo levantar gente que diz assim, ó, está pequeno, está apertado, a gente tem que crescer. Mas vamos lá fazer? Eu já sei o que a gente precisa fazer. De cara, a Bíblia já começa dando uma corda em mim e em você. Você é do tipo que diz assim, tá pequeno, ou do tipo que está pequeno, mas eu estou disposto a atravessar o Jordão e meter o machado, buscar uma viga e construir aquilo que é necessário. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, eles disseram, o lugar está estreito demais. Essa é uma expressão que nos ensina que a expansão, ela exige da gente o quê? Decisão e exige movimento. Um lugar só fica estreito, só fica apertado quando há crescimento. Porque perceba, o lugar era o mesmo. Mas por que estava estreito? Por que estava apertado? Porque os discípulos começaram a crescer. E toda vez que há crescimento, a estrutura às vezes não comporta mais. A estrutura precisa crescer. A estrutura precisa avançar. Nós passamos essa semana toda resolvendo um problema como esse. Porque nós temos 2 igrejas do amor lá no Brasil que elas estão crescendo tanto que a estrutura não comporta mais. A gente está precisando achar um outro lugar ou aumentar o lugar que está. Então, sempre que existe crescimento, o espaço precisa ser revisto. A estrutura precisa aumentar, a mente precisa expandir, o espírito precisa expandir, o coração tem que estar mais cheio. Mas sabe, muitas pessoas não estão dispostas à expansão. Porque quando eles disseram assim, tá pequeno, precisa crescer. Aí o que é que Eliseu disse? Vá até o Jordão. Cada um de vocês traga uma viga e vamos construir algo maior. Fala comigo, maior. Para construir algo maior exige crescimento. E crescimento exige movimento, exige decisão. Talvez aquilo que era suficiente para você ontem, hoje está claustrofóbico. Talvez aquilo que para você servia ontem, hoje já não serve mais. Aquilo que era bom ontem, confortável ontem, hoje já está apertado. Por quê? Porque você começou a crescer. A Bíblia está recheada de histórias. Antes o tabernáculo carregava a presença e ali estava funcionando, estava tudo bem. Mas tem uma hora que as pessoas se movem do tabernáculo para o quê? Para o templo do Senhor. A Bíblia fala da tenda de Abraão. O que Deus tinha para ele era tão grande que ele disse assim: Abraão, você vai ter que sair da sua tenda, você vai ter que olhar para o céu, enxergar as estrelas para perceber aquilo que eu tenho para você. Quando nós começamos a crescer, a mente da gente precisa expandir, a visão da gente precisa expandir, a estrutura precisa expandir, e Deus vai fazer alguma coisa para mostrar para a gente que a gente vai ter que afiar o martelo. A Arca de Noé foi maravilhosa, gigantesca e muito útil para o momento que Deus iria mandar chuva. Mas Noé não ficou morando na arca para sempre.
Quando as chuvas cessaram, quando as águas baixaram, Noé saiu da arca. Tem muita gente dentro da arca, dentro de uma estrutura. Por quê? Porque não está crescendo. Ei, Deus nos chamou para o avanço. Deus nos chamou para a expansão. Deus nos chamou para o crescimento. Mas a gente só vai conseguir romper se a gente decidir sair. O problema é que tem muita gente que prefere suportar o aperto do que ter que lidar com o corte. Tem gente que prefere suportar o lugarzinho apertado do que sair para cortar madeira. Porque cortar madeira, vamos falar uma coisa, dá trabalho, tem que suar, tem que atravessar o Jordão. Mas a minha pergunta é, vale a pena você, ao invés de ficar chorando e sofrendo porque o lugar está apertado, se anular porque você não está fazendo nada? Deixa eu te dizer algo. Deus quer nos levar a um nível de expansão e de crescimento. Mas vai exigir de mim e de você sair da cadeirinha confortável. Sair do lugarzinho que está apertadinho e você está achando até bom que está confortável para você ali. Você não se move muito. E sair do seu lugar. Atravessar o Jordão. Quebrar madeira. Fazer o que for necessário. Todo mundo passa por um momento de expansão, de crescimento. E sabe, a expansão é esse lugar que vai preparando a gente, é esse lugar que vai colocando a gente em movimento, vai nos treinando, vai nos forjando. Mas a expansão também é um lugar maravilhoso. É o lugar que identifica para mim e para você quem são os guerreiros do nosso lado e quem são aqueles que estão apenas só para segurar a nossa bolsa. Porque o texto diz assim, ó, ele respondeu, vão. O profeta Eliseu diz assim para ele, pode ir, vocês estão liberados para ir. Mas um disse assim, tenha bondade de ir conosco, tenha bondade de ir com esses teus servos. E o que é que Eliseu responde? Eliseu diz, tá bom, eu irei com vocês. Que coisa linda é ver uma pessoa que não queria somente a bênção do profeta, mas queria a presença do profeta. Muitas pessoas querem a bênção dos outros, mas não querem a presença. Muitas pessoas querem o favor de Deus, mas não querem a presença de Deus. Muitas pessoas até querem o benefício que o outro pode dar, mas não quer a dor de ter que carregar e caminhar junto. E experimentar as mesmas lides, experimentar as mesmas guerras. Ele disse assim, a gente precisa que você venha. Profeta, a gente precisa que você esteja do nosso lado. Sabe, tem lutas na nossa vida, tem momentos que a gente vai experimentar, que a gente não pode ir sozinho. Tem guerras e tem conquistas que a gente vai viver, que a gente vai precisar das pessoas certas do nosso lado. E deixa eu te dizer, é muito fácil você encontrar um batalhão de gente para caminhar com você quando tudo está bem. Quero ver quem fica quando a guerra começa. Quero ver quem fica quando o chão abala. Quero ver quem fica quando a crise chega. Quero ver quem fica quando a dor vem. Quero ver quem fica quando a aparente paralisia chegou. Quero ver quem fica. São essas pessoas que que você precisa ter do seu lado. A gente tem que parar de querer plateia e começar a ir atrás de gente com arma espiritual. Sabe qual é o problema dessa geração? Quer plateia, quer milhares, quer seguidores, quer todo mundo batendo palma, quer todo mundo afagando o ego. Mas deixa eu te dizer, o que você não precisa não é de uma plateia. Você precisa de guerreiros do seu lado. Você precisa do tipo de gente que diz assim, ó, se é para entrar na guerra, eu vou com você. Se você vai entrar, eu vou junto. Se é para ir, eu não vou só para segurar sua arma, não. Eu vou para lutar com você. Mas esse é um tipo raro de gente. É um tipo de raro de gente que a gente precisa encontrar. A Bíblia nos fala o exemplo de Jonatas em 1 Samuel capítulo 14, versículo do 6 ao 7. Disse, pois, Jonatas ao rapaz que levava as armas, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar
com muitos ou com poucos? E o seu escudeiro respondeu: faze tudo o que estiver no teu coração. Presta atenção, aqui Jonatas estava pronto para se arriscar. Jonatas não tinha um exército numeroso atrás dele. Jonatas não tinha muita gente. O que é que Jonatas tinha, Thalita? Ele tinha fé e um escudeiro. Ele tinha fé e um escudeiro. E era suficiente. Porque o escudeiro disse assim: vou com você. Eu não vou só segurar sua arma. Eu não vou só segurar sua bolsa. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que lutar, eu luto. Nós precisamos aprender a diferenciar o tipo de pessoa que entra na nossa vida. Porque a maioria das pessoas até está disposta a carregar sua bolsa, a sair na foto, aparecer na selfie, postar na rede social que é seu amigo. Mas na hora da guerra, quem fica é quem está disposto a dizer: se for para ir para a batalha, eu vou junto com você. Existe uma diferença muito grande, entenda, muito grande em alguém abraçar e segurar a sua bagagem e segurar a sua missão. Tem muita gente que segura a sua bagagem, mas tem pouca gente para te ajudar a segurar a sua missão. Tem muita gente do seu lado, pouca gente por você. Você tem que começar a identificar quem está disposto a não somente segurar a sua bagagem, mas segurar a sua missão. Porque segurar a bagagem, qualquer um segura. Tirar foto, qualquer um tira. Falar que é amigo, qualquer um faz. Quero ver dobrar o joelho, quero ver clamar, quero ver jejuar, quero ver te defender, quero ver se posicionar. Quero ver dizer assim, ó, aqui não, ó. Se bater nele, bate em mim. Se falar mal, não vai ter minha presença. Nós precisamos de gente que não se acovarda, gente que se posiciona do nosso lado, gente que é leal, gente que é íntegro, gente que é guerreiro de verdade. Judas estava lá carregando a bolsa. Carregava a bolsa, mas não carregava a missão. Verdade ou não? Carregava a sacolinha, mas não carregava a missão. Estava bem pertinho de Jesus, mas não era por ele. Tem gente que está perto de você, mas não é por você. Deus está levantando um exército de pessoas que está perto, mas que é que está do lado, mas que está disposto a entrar na guerra. É gente desse tipo que vai nos ajudar a expandir. Quem são os que estão com você? Avalie bem. Tenha discernimento. Só pode ser seu escudeiro aquele que na hora de cortar a lenha levantou o machado. Só pode ser seu escudeiro aquele que na hora da reconstrução levantou e cruzou o Jordão. O que se acovardou, o que voltou atrás, quando tudo parecia bem, apertou, eu saio daqui. Com pouca gente, sem estrutura, tão bonito, não tenho paciência não. Só se tivesse muito glamour e muita beleza e milhões de pessoas. O reino de Deus não é feito com glamour. Pode até ter muitas pessoas e Deus pode até mandar muitas pessoas. Mas se tiver uma pessoa, nós vamos fazer por uma pessoa. Se tiver uma alma, nós vamos pregar para uma alma. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Esses dias eu fui jantar na casa de um irmão aqui da igreja. Ele disse: pastora, eu fiquei tão constrangida porque no culto de mulheres eu vi a senhora pregando para tão pouquinhas. Tinha umas 40. E eu fui no Teatro Positivo, lá em Curitiba, vi a senhora pregando lá 6.000 pessoas. Eu disse: meu querido, entenda uma coisa. Quando a gente carrega a mensagem do evangelho e a missão, é 1 ou 2 ou 3. Eu comecei com nenhum. Aí daqui a pouco Jesus me deu Sara, era a minha primeira discípula, que ouvia minhas pregações. Depois veio Laura. Depois veio Helena. Só em casa eu tenho 4. Quer mais o quê? Eu já estou em maioria, rapaz. Eu tenho uma geração poderosa na terra que vai falar e o legado vai ecoar por toda a eternidade. Encontre pessoas que não serão companhia do seu lado, mas que serão aliança. No momento de expansão, a gente não precisa de companhia, a gente precisa de aliança. Sabe, eu tenho orado para Deus e tenho dito assim: Senhor, me ajude.
Me dê conexões alinhadas ao meu propósito, não à minha visibilidade. Me dê conexões aliadas à minha missão, não ao que o exterior aparenta. Porque sabe, os verdadeiros guerreiros nem sempre fazem muito barulho, nem sempre fazem muito alarde, mas sempre fazem a diferença na nossa vida. Tem gente que só faz barulho, só faz alarde, mas não faz diferença nenhuma. Eu não quero quem faz barulho, eu não quero quem faz alarde, eu não quero quem... Olha eu aqui, olha eu na igreja varrendo, olha eu fazendo. Não, você tem que fazer. E quem tem que ver é o Senhor. É gente barulhento, não é desse tipo de escudeiro que a gente precisa. A gente precisa de gente leal, de gente íntegro, de gente fiel. Essa semana eu estava ajudando um amigo e ele vai lançar um livro e ele ganhou de uma agência a parte da capa e ele disse: Thalita, me ajude e eu sei que você tem experiência e fale com ela. Eu disse: claro, pastor, eu vou fazer tudo para ser o melhor. E eu comecei a fazer o trabalho dele e com a diagramadora e peguei o contato da menina. Eu disse: me deu a contato da moça que está lhe ajudando para não lhe interromper. E eu faço todo o trabalho com ela. E aí ela terminou, a equipe dela terminou, a agência toda, a capa toda. Eu já tinha feito várias correções. Quando chegou para mim a capa pronta, para eu já mandar para a diagramadora, eu fui fazer a última checagem e achei vários erros. Aí eu pensei: o que eu faço agora, né? Eu disse assim: eu não vou nem mandar para o pastor. Eu vou mandar de volta para a menina. Eu disse: olha, esse. Eram coisas pequenas que acontecem, que passam. Mas esse, aquele. E ela disse assim: ai, muito obrigada. Ai, pastora, muito obrigada que você... Vou voltar para o meu funcionário. Mas tem gente que num momento como esse, ela manda pro amigo: olha, tinha vários erros, mas eu mandei corrigir todos. Aí humilha a outra pessoa que está ajudando. Não, deixa a outra pessoa ganhar glória. Deixa que ela receba. Não foi ela que estava ajudando? Não foi ela que fez a capa? Deixa que ele que pense que a capa estava perfeita. Mas o problema é que a gente vive uma geração de gente que, misericórdia, só quer fazer, só quer guerrear se ganhar os louros. Se ficar escondido, não faz. Expansão. Nós precisamos de gente verdadeira para expansão. Nós precisamos buscar na expansão. Deus está buscando pessoas que querem crescer. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que estamos vivendo um momento de expansão, geralmente, não é sempre, vivemos a segunda fase, a fase da quebra. E às vezes a fase da quebra vem antes de fato vivermos a expansão. Vem antes. Vem no processo de crescimento. E aqui o texto diz: e aconteceu que enquanto derrubava uma árvore, o machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Aqui mostra o quê? Um discípulo de Eliseu. O que ele estava fazendo? Ele estava ativo, ele estava trabalhando, ele estava na obra, ele estava na missão, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava em obediência. Mas o que aconteceu? Uma quebra. Ele perdeu a lâmina do machado. E quem perde a ferramenta, perde a eficácia. Isso está nos ensinando o que, Thalita? Que a gente pode estar servindo, a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar no altar, a gente pode estar tocando, a gente pode estar cantando, a gente pode estar pregando, a gente pode estar indo para uma célula, a gente pode estar liderando, a gente pode estar fazendo tudo e mesmo assim ter perdido a lâmina. A lâmina, a ferramenta pode ter caído das nossas mãos. E o maior risco não é perder a lâmina. É perder a lâmina e continuar agindo como se não tivesse perdido. É perder a lâmina e continuar batendo sem lâmina no braço da carne. Esse é o risco. O problema, gente, não é se cansar. É fingir que você não está cansado. E não parar para descansar. O problema não é o desgaste, é continuar desgastado e não procurar ajuda. Nós precisamos chegar num ponto de parar para afiar o nosso machado. Tem momento de andar, tem momento de trotar, tem momento de correr, tem momento de voar. Aí tem momento de voltar a andar
trotar, parar. Nós precisamos ter o discernimento do céu para entender qual é o momento certo para nós. A quebra é a perda da eficácia. E muita gente está aí, ó. O machado perdeu a lâmina, mas ele continua. Por quê? Porque mexe com o ego. É difícil dizer, eu perdi a lâmina do machado. É difícil reconhecer que perdeu algo. Mas sabe, Deus está à procura daqueles que dizem assim, eu sinto que tem algo que aqui dentro morreu. Eu sinto que tem algo que aqui dentro esfriou. Eu sinto que eu já não estou entregando tudo que eu queria entregar, da maneira que eu queria entregar, mas eu quero de volta. Eu quero de volta a minha chama. Eu quero de volta a minha paixão. Eu quero de volta a minha alegria. Eu quero de volta a minha força. Eu quero de volta a minha paz. E eu não vou desistir enquanto eu não pegar de volta a minha lâmina. Quebra não é um sinal de fraqueza. É um sinal de limite. Muitas pessoas não estão parando para afiar o seu machado, porque elas pensam que é um sinônimo de fraqueza. Meu querido, se você ainda acha que parar para afiar um machado é fraqueza, vamos olhar para a vida do profeta Elias. Um grande homem de Deus. De fraco ele não tinha nada, ele era forte. Um homem que enfrentou reis, que enfrentou profetas de Baal. Um homem que chamou fogo do céu. Mas chegou um momento da vida dele que ele não viveu fraqueza, ele viveu limite. E no limite ele entrou numa caverna e disse assim, Deus, basta, eu já não aguento mais, tira a minha vida. E a gente pensa que Deus vai retrucar com, você que era um homem forte, cadê sua coragem? Foi isso que Deus fez? Não. Deus não cobra, Deus não grita, Deus manda um anjo. E o anjo não vem com uma profecia. O anjo traz o quê? Pão. O anjo traz descanso. O anjo traz alívio. O anjo diz assim, Elias, come, Elias. Descansa, Elias. Afia teu machado, Elias. Sabe por quê? Porque você não parou não, Elias. Você só está no seu limite. Você vai recobrar suas forças e você vai voltar inteiro para a guerra. Deus está falando com pessoas aqui que pensaram que morreram, que pensaram que perderam a unção, pensaram que perderam o chamado, perderam a família, perderam a fé, perderam a força. Deus está dizendo, não perdeu foi nada. Você está apenas afiando o seu machado. Você está somente comendo um pouco mais. Você está recobrando as suas forças para voltar inteiro para a guerra. Talvez tudo que você precisa é uma pausa, é um pãozinho fresco do céu, é o toque do anjo. E você precisa reconhecer que existem momentos assim na nossa jornada. Para você está o quê? Está inteiro. Porque existe uma diferença entre estar presente e estar inteiro. E sabe quem sabe bem essa diferença? Quem é pai e mãe. O filho vai fazer uma apresentação na escola. Antes eles querem fazer a apresentação pra gente, verdade ou não? A gente tem que ouvir aquela apresentação 1 milhão de vezes. Na minha casa é assim. Eu chego a decorar as falas. Mas eu não posso só estar presente, ouvindo. Eu não posso só sentar no sofá e ouvir. Eu tenho que estar o quê? Inteira. Porque se eu não fizer as reações adequadas, se ela não vê que eu estou prestando atenção, mãe, você não está aqui mais. Não, mãe, não vou fazer não, vou fazer de novo. Até que eu esteja inteira. Deixa eu te dizer algo. Às vezes, para você estar inteira em algo, você vai precisar afiar o seu machado. Porque senão, você não vai ter força. Você vai estar só presente. E só presente não muda nada. A gente precisa estar
inteiro. Olha, eu lembro de uma vez, eu tenho o costume de, antes de ministrar a palavra, de antes de pregar, eu sempre gosto de ficar numa salinha lá na nossa Igreja do Amor, tem sempre uma salinha atrás do altar, e eu prefiro ficar ali, na salinha. Eu não gosto de fazer atendimento pastoral, gabinete, antes de pregar. Eu faço um milhão de pessoas depois. Eu fico até a última pessoa, e quem me conhece de verdade sabe que eu fico aí até o dia amanhecer. Agora, antes eu não gosto. Por quê? Porque às vezes uma palavra que uma pessoa disse, um problema que ela me trouxe, não me deixa chegar na pregação por inteiro. Então, eu gosto do tempo de afiar o machado. Não que o tempo de afiar o machado seja somente momentos antes, entendam. São semanas, meses, anos antes. Mas, uma hora antes, eu gosto de afiar. Eu gosto da quietude. Inclusive, nós ensinamos aos nossos pastores isso na equipe. Esteja apartado, esteja em silêncio antes de ministrar a palavra. O marido que não vai pregar, atende a esposa, atende e assim por diante. E aí tem sempre alguém para dizer assim, por que a pastora, outra vez uma pessoa diz assim, por que a pastora, quando ela vai pregar, ela fica numa sala atrás e chega na hora do louvor? Por que ela não fica no meio das pessoas? É uma nave da Xuxa que tem ali atrás para sair? Quem não afia o machado nem é digno da explicação. Deixa eu te dizer, não deixe de afiar seu machado porque alguém criticou. Tem gente que nem machado na mão tem. Afie seu machado. Às vezes eu tenho que dizer, irmã, eu não estou fazendo nada não, eu só estou afiando meu machado ali. Eu estou ali num lugar de quebrantamento e de dependência, dizendo, Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa nem eu subir. E às vezes, uma palavra de uma pessoa, como a que você acabou de dizer, pode me deixar somente na presença e não por inteiro. Não é sinal de fraqueza, é sinal de limite. E o maior sinal de maturidade espiritual não é nunca perder a lâmina. É quando perder, reconhecer que perdeu, interromper o processo e buscar renovação. Mas sabe, tem algo que a gente precisa ter muito cuidado na fase da quebra. É porque a fase da quebra, ela pode ser produzida por pressa. Fala comigo, pressa. Eclesiastes 10 diz assim, o ferro está embotado e não se afia a sua lâmina. É preciso redobrar a força, mas a sabedoria traz êxito. A Bíblia, gente, olha bem para mim, ela não condena o trabalho duro. Trabalhe duro. Eu trabalho duro. A Bíblia não condena trabalho duro. A Bíblia condena trabalho impensado, apressado, sem direcionamento, sem oração. A Bíblia condena gente que está com pressa. Gente que faz muito, não para nada e não afia nunca. Você pode trabalhar muito, você pode fazer muito e você pode fazer grandes coisas para o Senhor. Lembrando de afiar sempre. Afiar sempre. A pressa não deixa afiado. E tem muita gente que está aí, morrendo, porque está batendo com um martelo embotado. Mas a sabedoria traz êxito. Tem uma frase de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente norte-americano, que ele disse assim, se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 4 horas afiando o machado. Uau! E essa é uma frase célebre dele, que fala sobre estratégia. Aqui fala sobre processo. Ele está dizendo, se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, 4 horas era afiando o machado, eu seria muito mais certeiro. Mas sabe, essa é a geração avessa ao preparo. Essa é a geração que não aguenta processo. Essa é a geração que diz assim, muito tempo consigo esperar não. Se a gente tivesse dito isso há 23 anos atrás, a gente não estava vivendo nenhum sonho, nenhuma promessa de Deus na nossa vida. Porque nossa igreja, durante 15 anos, se você visse, não tinha nada. Foram 15 anos que a gente pensava que não saía do canto.
Uma igrejinha pequenininha. Mas, já tem 15 anos. Eu não tenho mais paciência para esperar as promessas de Deus. Não tinha vivido nada. Depois de 15 anos, Deus disse, ok, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente que não chega no muito, porque não tem paciência, não tem o tempo do preparo, não quer afiar o machado, quer sair cortando todo mundo. Verdade ou não? A gente precisa do tempo do preparo. É uma geração fast, rápida. Tem hora que eu abro uma caixinha de perguntas e a pessoa me manda uma caixinha de perguntas. Me explique como você prepara seu sermão. A vontade que dá é dizer, querida, você quer que em 1 minuto eu te ensine o que eu passei 6 meses em homilética, 6 meses em hermenêutica, exegese, estudando 23 anos na vida, errando que só, acertando, assistindo, corrigindo meus erros. Em uma caixinha de 1 minuto não dá. Eu até queria, mas eu não consigo. Que é uma geração que quer pregar, mas não quer estudar. Quer orar pelos enfermos, mas não quer orar. Quer ver cura, quer ver milagre, mas não tem tempo de consagração. Não tem jejum. É a geração alheia ao preparo. Se esquece de afiar o machado e não valoriza quem está afiando o seu. Aqui eu faço um adendo. Valorize quem afia o machado para trazer madeira para você. Porque, infelizmente, às vezes, a gente chega no domingo para ministrar a palavra e às vezes nós recebemos muita apatia. É gente que fica no celular conversando. Eu sei que tem gente no celular anotando e dá para diferenciar quem está anotando de quem está conversando. Mas tem gente que você prega, que você se esforça, você afia o seu machado a semana toda, o mês anterior, e os meses anteriores, e os anos anteriores, mas a pessoa é incapaz de dar um amém, um aleluia, uma reação. Ela acha assim, que é mais que obrigação, ela acha que é muito fácil. Aqui é muito fácil, ela chega ali e fala 40 minutos. Não é não. Tem um tempo de afiar o machado. Tem o tempo do preparo. E deixa eu te dizer, o maior desrespeito não é com quem está te entregando a palavra. E essa pessoa não sou eu. Eu não estou te entregando palavra nenhuma. Eu só sou um instrumento. Quem está te entregando a palavra é o próprio Deus. O desrespeito não é comigo, é com o próprio Deus. Então, antes de você ser frio, antes de você ser apático, antes de você chegar atrasado, antes de você não fazer nada e achar que ainda foi a boa vontade da pessoa, lembre-se que é uma desonra a quem está te entregando uma mensagem, o próprio Deus. Escute, afie sua lâmina, afie a sua lâmina. Entenda os tempos e estações de Deus na sua vida. Quem só corre se cansa. Tem tempo de andar, de trotar, de correr, de parar, de descansar, de voltar a trotar, de voltar a correr. Tem o tempo de afiar o machado. Se você não afia o machado, você vai no braço da carne. Se você afia o machado, você vai na força do Espírito. Sabe como a quebra é interrompida? A quebra é interrompida pelo grito. Fala comigo, pelo grito. Não, acho que você ainda não entendeu. Acho que você não entendeu a profundidade do que eu vou te ensinar agora. Como é que a fase da quebra é interrompida na minha vida, Thalita? Pelo grito. 2 Reis 6:5 diz assim: enquanto um deles cortava um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou. Ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Eu amo que esse homem perdeu a lâmina e a primeira coisa que ele fez foi reagir. Ele gritou: eu perdi. Ele não ficou continuando o serviço como se nada tivesse acontecendo, não. Ele levou a sério a perda. Ei, Deus está perguntando para mim e para você: você está levando a sério a sua perda?
Ou você já perdeu faz tempo e você se acostumou a ficar sem lâmina no seu machado. Ele gritou. A pior coisa não é perder o machado, é perder e continuar acostumado que perdeu sem gritar, sem se incomodar, sem sentir a dor, sem sentir o peso. A pior coisa que você pode querer fazer na sua vida é querer mudar todas as pessoas e não querer mudar a si mesmo. É querer achar que todo mundo perdeu quando o seu já não está mais com você há muito tempo. Ele gritou, mas ele não gritou dizendo: não é culpa minha, escorregou. Ele não colocou a culpa no rio. Não, ele disse assim: eu perdi. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: se você perdeu alguma coisa, grite. Grite não para chamar a atenção, mas grite para ativar os céus. Grite para ativar o Espírito de dizer: eu perdi, Senhor. Eu perdi o fogo, eu quero de volta. Eu perdi a alegria, eu quero de volta. Eu perdi a paz, eu quero de volta. Eu perdi a presença, eu quero de volta. Não saia daqui sem gritar. Não saia daqui até ter o seu machado na sua mão novamente. A quebra é interrompida por um grito, por um clamor, por um incômodo, por uma inquietação. Nós estamos aqui não é porque a gente queria morar nos Estados Unidos. Nós estamos aqui por uma inquietação, porque nós passamos anos na mesma igreja local e ela cresceu e cresceu e cresceu e ficou tão bom lá, ficou tão confortável lá. Tava tudo pronto lá, eu tinha tudo lá, eu tinha gente lá, eu tinha preparo lá. Eu tinha tudo. Até que tem um momento na nossa vida que a gente olha e a gente diz assim: não dá para ficar só aqui, tem que expandir. E a gente começou expandindo ali perto. Vai para Abreu, vai para Camaragibe, Pernambuco. Daqui a pouco vamos expandir para São Paulo, vamos para Mogi. E agora vamos para as nações. Um incômodo, um grito. Se o grito sai de dentro de você, algo errado está. Um grito pode mudar tudo e te levar à terceira e última fase. A fase da renovação. Eu vou te explicar porque eu dei esse nome dessa última fase da renovação. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não sei se você sabe, mas de todas as aves, a águia é a que tem a expectativa de vida maior, comprovada cientificamente. Ela é capaz de viver de 70 a 80 anos de vida. Mas tem um momento crucial na jornada da águia. É aquele momento em que ela percebe que ela ainda é águia. Ela tem DNA de águia. Ela tem visão de águia. Ela ainda tem asas. Mas ela já não consegue chegar em lugares que antes ela chegava. Ela já não consegue agarrar como ela agarrava. Porque agora suas garras estão curvadas. Porque agora suas penas estão pesadas. O seu bico está pendendo para frente. E aí, quando ela faz 40 anos de vida, ela vai ter que ter uma escolha. Ou ela se rende à decadência, ou ela decide passar por um processo doloroso de renovação. O que é que essa águia faz? Ela voa.
ela voa até o alto de uma montanha. E lá no alto de uma montanha, sozinha, ela começa o processo de renovação. Ela arranca todas as suas penas, ela arranca todas as suas garras, ela arranca o seu bico e espera crescer tudo novamente para conseguir continuar fazendo voos ainda maiores. O que é isso? É o processo de renovação depois da quebra. O texto continua, 2 Reis 6:6. O homem de Deus perguntou. Ele disse: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Olha bem para mim. O processo de renovação chega para todos nós. Graças a Deus por isso. Porque o processo da quebra é doloroso. É duro, verdade ou não? Mas deixa eu te dizer, o processo de renovação exige discernimento. Discernimento. Você vai ter que entender que tem processos da sua vida que você não pode compartilhar com qualquer pessoa. Tem lutos que você vive que você não pode contar para quem tem só opinião. Você tem que contar para quem tem revelação. Tem dores na sua vida que você só abre para quem é capaz de fazer o machado flutuar. Aquele homem não foi contar para os amigos. Não. Ele foi na pessoa certa. Você vai precisar ter discernimento. Eu amo a história da mulher sunamita. O filho dela morreu. O filho dela morreu. Tem dor maior do que a morte de um filho? Não tem. Eu vivi essa dor. Eu posso dizer a você. É a maior dor que uma mulher pode enfrentar. O filho morreu. No meio do caminho ela se encontra com quem? Geazi. Geazi pergunta: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E lógico, loucura. Ela está no negacionismo? Não. Ela está guardando o segredo para quem tem autoridade de fazer ressurgir. Ela sabia que Geazi estava próximo do profeta, mas não tinha autoridade do profeta. Ela não queria perder tempo falando o seu problema para quem não podia resolver. Ela gastou toda a sua energia para ir naquela pessoa que podia resolver o seu problema. Tem gente aqui que está ferido, tem gente aqui que está machucado, tem gente aqui que está colocando a culpa na igreja, porque abriu o coração para Geazi. E Geazi feriu ainda mais, colocou mais peso, colocou mais culpa, colocou julgamento. E Deus está dizendo: não era com Geazi que você tinha que ter falado. Foi falar do seu problema para Geazi. Era para ter falado para o profeta. Era para ter falado para o homem de Deus. Era para ter falado com quem tem revelação. Eu não entendo como tem gente que abre a vida para fofoqueiro. Meu filho, você quer sua destruição. Eu não consigo entender quem abre a vida para quem não tem vida com Deus. Para quem você olha claramente é uma pessoa que tem um espírito crítico. Você será o próximo criticado. Deixe de ser inocente ou sem discernimento. Abra seu coração para quem pode fazer o ferro flutuar. Pare de contar os machados que você perdeu para quem nunca sequer carregou um machado. Tem gente que está olhando para quem nunca carregou o machado e dizendo: eu perdi. Ele diz: também está desse jeito, o outro nunca nem carregou. Dá vontade de dizer: come 20 quilos de sal comigo. 23 anos não são 23 dias, não. Mas essa sua dor, isso aí foi desproporcional. Você sabe o que aconteceu? Não. Nem machado na tua mão tu tem, tu não faz nada. E quer falar com quem está afiando ainda? Que já destruiu a ponto de ter que afiar para ter outro. A renovação exige discernimento. Mas exige também dependência. 2 Reis 6:6 diz assim: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Olha bem para o que o texto diz. O profeta perguntou o quê? Onde? Fala comigo, onde? Ele disse: onde caiu?
E ele lhe mostrou o lugar. Eu estou empolgada, vocês vão me dar mais 10 minutos, tá bom? Então ele cortou um pedaço de madeira e lançou ali. E fez o ferro flutuar. Gente, na lógica, acabou. Na lógica humana, perdeu. A lâmina caiu dentro do rio. Uma lâmina pesada, quando cai no rio, faz o quê? Afunda. Na lógica humana, não tinha como retornar. Mas eu amo que com Jesus, aquilo que foi afundado pode voltar a submergir. Aquilo que foi perdido pode ser encontrado. Aquilo que ninguém acha, Ele faz flutuar. Não perca a sua esperança. Somente diga aonde caiu. Quando o profeta diz onde caiu, é Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: onde foi que você perdeu? Vamos voltar. Vamos voltar para o lugar da dor. Vamos falar onde foi que se foi. O que foi que se perdeu. Ele disse onde caiu. Ele não perguntou por que caiu. Ele disse onde caiu. Ele quer o ponto exato. Ele quer saber quando foi, onde foi que você se perdeu no meio do caminho. Vamos para esse lugar. E eu amo que quando ele diz onde, o profeta joga uma madeira, a lâmina volta. Ele não deu um novo, porque ele podia dizer: Deus, milagrosamente agora me dá um machado novo para eu entregar a este homem. Não. Deus trabalha com redenção. Ele devolve a você o que você perdeu, acrescido de experiência. Porque quando ele devolve, agora o machado que ele devolveu já não era mais uma ferramenta. Agora o machado que ele devolveu era um testemunho. Ah, tem gente aqui, o machado vai voltar. Porque não vai ser só uma ferramenta. Vai ser um testemunho. Eu perdi, eu sofri, doeu. Foi horrível os últimos anos. Mas eu retornei com o meu machado na minha mão. Porque ele me devolve com um testemunho. Você não consegue perceber que aquela madeira que retorna é um símbolo de redenção. Tem outra madeira que para mim e para você também é um símbolo de redenção. Foi a madeira na cruz do Calvário. Ali, onde parecia que ele tinha perdido tudo, mas ele estava ganhando para mim e para você. Ele estava ganhando nova vida. O Senhor vai perguntar aonde? Onde foi que você perdeu sua lâmina? Quando ele voltou para Lázaro, que havia morrido, ele chegou para as irmãs e ele disse assim: onde puseste o corpo? Ele não perguntou, morreu de quê? O que foi? A febre foi alta? Não. Ele disse assim: onde você colocou, me leve no lugar da perda. Ei, Deus está olhando para você hoje e está dizendo assim: onde foi que você perdeu? Me leva nesse lugar. Eu quero ir nesse lugar. Onde foi que seu sonho morreu? Onde foi? Onde foi que disseram para você que não era para você? Onde foi? Onde foi que machucaram o seu coração? Onde foi? Em que momento da história? Me fala. Me fala onde foi que você desistiu. Me fala onde foi que você perdeu sua alegria. Me fala onde foi que você perdeu sua paz. Me fala onde foi que você perdeu o fogo. Me fala onde foi. Eu quero ir nesse lugar, porque eu tenho capacidade de trazer de volta. Deus está perguntando a mesma pergunta para mim e para você hoje. Ele está dizendo assim: onde foi? Porque eu vou te fazer retornar acrescido. João 15, versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que o fruto produza ainda mais. Foi cortado, foi perdido. Não se preocupe não, foi para produzir mais. Às vezes o diabo olha para a gente, porque ele é especialista em acusar. Ele faz, eita, perdeu, não foi? Olha, perdeu, ó, perdeu a alegria, perdeu a animação, ó, perdeu o fogo, ó, perdeu aquele parente, ó, Deus nem curou, ó.
Ó, perdeu o marido, ó, perdeu. Ah, agora volta mais não. Perdeu o emprego, não volta mais ser o que era antes, não. Ó, perdeu o ministério, volta não. Quando o diabo disser isso pra vocês, é assim: tu não sabe de nada. Eu não perdi nada. Eu não perdi chamado, não perdi unção, não perdi pessoas. Eu tô só afiando meu machado. Eu tô afiando quando eu voltar pra guerra. Tu nem sabe. Vai ser a redenção. Ele flutua até mim. E quando eu pegar ele nas minhas mãos, não vai ser só mais uma ferramenta, vai ser um testemunho. Volta com experiência. Volta crescido de: eu perdi, eu sofri, doeu, mas eu reconquistei e agora eu valorizo. Deus está querendo trazer de volta machados que foram perdidos. E eu quero concluir com uma grande verdade. Quando aquele homem grita, depois que ele grita, ele disse assim: meu Senhor, o machado era emprestado. O que é isso, Thalita? A gente precisa ter muito cuidado mesmo quando a gente perde alguma coisa. Sabe por quê? Porque nada é nosso, tudo é emprestado. Não perca seu dom, não perca seu talento, porque nunca foi seu, nunca será seu, foi emprestado. E Deus está perguntando para mim e para você hoje: o que é que você fez com aquilo que eu te emprestei? Você tem consciência que não é seu? Você tem consciência que é emprestado? Você tem consciência que essa vida que você tem, que esse ar que você respira, que esse fôlego que eu te dei, que essas palavras que eu coloquei na tua boca não são tuas, é meu, eu te emprestei. O que é que você está fazendo com o que eu te emprestei? Busque. Essa é a manhã de você gritar. Essa é a manhã de você clamar e dizer: meu Senhor, eu perdi. Eu quero de volta. Fique em pé no seu lugar. Essa é uma manhã de recuperação. É uma manhã de recuperação. Se você quer de volta o que você perdeu, se ajoelhe no seu lugar e comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Oh! Comece a clamar. Comece a clamar. Diga: meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Eu perdi. Eu perdi. Eu quero de volta. O fogo, a alegria, a esperança, o vigor.